A paz do Senhor, se você está procurando entender os mistérios de falar em línguas e o impacto que isso tem na sua vida espiritual, esse vídeo é para você. Porque eu vou estar falando o que a Bíblia fala sobre falar em línguas, o que acontece no mundo espiritual quando você fala em línguas e os cuidados que você que está buscando esse dom, ou você que já fala, precisa ter aí na manutenção desse dom. Já te interessou esse assunto? Vamos para o vídeo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o dom de línguas é um presente dado por Deus e distribuído pelo Espírito Santo de Deus. Isso a gente encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Vamos ler aqui, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, como falei, é um dom dado por Deus e distribuído pelo Espírito Santo. Agora, existem dois tipos de línguas que eu encontrei na Bíblia. Tem gente que encontra mais, mas o que eu encontrei aqui, que eu vou trazer para vocês, são dois tipos de línguas que têm finalidades diferentes. Quais são esses dois tipos de línguas que eu encontrei na Bíblia? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Língua dos homens, língua dos anjos. Está escrito, então vale o que está escrito. Esse foi os tipos de língua que eu encontrei aqui na Bíblia e vamos explicar cada um deles agora. Primeiro tipo de língua que eu gostaria de falar para você é a língua dos homens. Se você é pentecostal como eu, não se escandaliza, assiste o vídeo até o final, depois você comenta, combinado? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que está escrito ali? Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. É o Espírito Santo que faz o que ele quer, como ele quer e distribui para quem ele quer. Ok? Vamos seguir. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e assombrados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, língua dos homens? Somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Aqui está falando de línguas humanas, são idiomas. Então, essa língua é língua dos homens. E qual é o objetivo dessa distribuição de línguas? Propagar o evangelho. Porque aqui no versículo 11 eles dizem: como ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus.
essa língua tem o propósito de distribuir, de propagar o evangelho. Então aqui a gente tem a língua dos homens. E a língua dos anjos? Como é que eu vou saber? Eu vou te explicar agora. Agora eu vou explicar para vocês sobre a língua dos anjos, mas o que eu vou fazer? Eu já vou mostrar para vocês aqui na Bíblia e já vou diferenciando da língua dos homens para que você saiba quando é uma e quando é outra, ok? Então abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala em mistério. Aqui eu quero destacar para vocês 3 pontos e já vou diferenciando da língua dos homens. Primeira coisa, quem fala em outra língua, essa língua aqui, a língua dos anjos, não fala a homens, senão a Deus. Então, ali em Atos dos Apóstolos, a língua que se estava falando era para homens. E aqui diz, visto que ninguém entende, e ali em Atos dos Apóstolos, todos entendiam na sua própria língua materna. Outra coisa que diz aqui também é que quem ora, ora em espírito e fala em mistério. Aqui, nessa língua, você não usa a fala comum, é uma fala espiritual. Está escrito aqui no texto, na tua Bíblia também tem. Então aqui está claro, não tem como misturar uma língua com a outra. Uma é dos homens e outra dos anjos. Quando fala que se ora em espírito e em mistério se fala, isso já foi comprovado pela ciência. No ano de 2008, na Pensilvânia, se fizeram um estudo e que mapeavam ou que analisava o cérebro da pessoa enquanto orava no seu próprio idioma, ou seja, o inglês. Então, a área da fala era ativada quando a pessoa estava orando em inglês, normal, atividade normal da fala. Quando a pessoa começava a falar em mistério, essa área que é responsável pela fala, ela não se ativava. O que isso significa? É que a pessoa não estava orando com a sua mente ou com a sua própria fala, mas é o que está escrito lá em Romanos, que o Espírito de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você ora em mistérios, é o Espírito Santo de Deus que está intercedendo por você, está falando por você. Quando a gente ora no nosso idioma, a gente fala para Deus o que a gente quer e o que a gente sabe. Porém, quando oramos em mistério, é o Espírito Santo de Deus orando e falando para Deus o que você não sabe e o que você necessita. Ficou claro aqui? Qual o objetivo de falar em línguas? Primeira coisa, está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 5, que a quem ora em línguas edifica-se a si mesmo e também edifica a igreja, caso haja interpretação. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Deus é grandioso e você quer expressar isso para ele. Então você fala, Deus é grande. Deus é maravilhoso e você quer falar isso para ele. Você fala, Deus é maravilhoso. Porém, no nosso idioma, não existe vocabulário para expressar a real grandeza de Deus e as maravilhas de Deus. Então, Deus cria um idioma próprio para que você venha dar as graças a Ele. É algo íntimo entre você e Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo também fala que quem ora em línguas dá bem as graças, ou seja, alcança, né, expressar a Deus a altura que Ele é, né, dá louvores a Deus da forma que Ele merece. Então é algo muito íntimo entre você e Deus. Agora eu gostaria de falar para você alguns cuidados que você que está procurando esse dom ou que você que já fala em línguas precisa ter na manutenção aí desse dom. Primeira coisa que você precisa ter cuidado é com os seus sentimentos. Eu sei, é maravilhoso você falar em línguas,
te edifica, te fortalece, e você ainda saber que é um idioma particular que você tem com Deus, te deixa assim maravilhado, obviamente. Mas isso não nos permite tratar a outra pessoa que não fala em línguas de forma inferior, ou seja, quem não fala em línguas não é inferior a quem fala em línguas. Aquela pessoa simplesmente não teve a experiência que você teve, ou que você tem, mas que um dia sim ela possa alcançar essa experiência. Então, não se trata ninguém com indiferença, não se trata ninguém com inferioridade, só porque fala em línguas. Pelo contrário, a gente acolhe, a gente ajuda, né? Mostra o caminho. E outro sentimento também que você precisa ter cuidado é o sentimento de inferioridade. Quando você se sente indigno de entrar na presença de Deus, ou de falar no mistério com Deus, ou porque errou, ou porque se sente fraco, ou porque está desanimado, aí sim é que você tem que entrar na presença de Deus, falar em mistério com Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então, para te estruturar, te colocar de pé, você tem que sim, falar em línguas com o Senhor, entrar na intimidade com Deus, para que você venha se fortalecer. Outro cuidado que você deve ter em falar em línguas é falar em línguas em público, porque a língua é um sinal para os que não creem. Então, quando você falar em línguas e não for interpretada, trata de falar em línguas para você mesmo, ali na intimidade, tal. Tá em público, mas ora em línguas ali na intimidade. Caso tenha interpretação, ok, você fala em línguas, né, e traz a interpretação para a edificação da igreja. Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que imagina todo mundo falando em línguas, chega um indulto ali naquele ambiente, vê todo mundo falando em línguas, o que, que ele vai falar? Certamente estão todos loucos. Então, assim, é uma forma de colocar ordem aí nos cultos, nas reuniões. Outro cuidado que você deve ter com o dom de línguas é guardar. Você precisa ter zelo no cuidado desse dom, porque o inimigo ele vai te atacar de todas as formas para arrancar isso de você. Isso é uma chave secreta que te fortalece, que te coloca na intimidade com Deus. Ele não quer que você fale isso. Então, o que que vai acontecer? Vai ter muitos meios para te esfriar, para te enfraquecer, para que você não venha falar em línguas, para te desanimar, para colocar dúvida no seu coração. Então, o que que pode acontecer? Você pode encontrar pessoas muito inteligentes, realmente que sabem muita coisa, porém que não acreditam no dom de línguas. Mas por ter uma influência, por ter um vocabulário riquíssimo, por ter uma inteligência, né, que chama a atenção, eles podem sim acabar convencendo de que não existe a língua dos anjos. Por quê? Porque eles não experimentaram e logo assim não acreditam. Essas pessoas são pessoas ruins? Não, simplesmente não tiveram experiência e prega, né, o dom que ele acredita que é o Atos dos Apóstolos, o dom de falar línguas humanas, mas é a experiência que eles têm. Isso não significa que são pessoas ruins, que são pessoas más, simplesmente que não chegaram no nível espiritual a ponto de crer na língua dos anjos. A gente respeita, a gente abraça, a gente acolhe. Aqui, se você é um santa semente, aqui não tem julgamento, gente, por favor. Quem somos nós? Quem tem que julgar aqui é o Senhor. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Tá vindo mais coisa boa ali. Eu vou preparar uma lição aqui que, se eu fosse você, já me inscreveu no canal, porque vai vir coisa boa por aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.